Uma pergunta. Tomar GH inibe a sua produção endógena de GH? Não chega a inibir, mas o problema é que você, dependendo, por exemplo, do horário que você toma, e aí é uma pergunta importante, você provoca resistência ao GH, o que é pior. Então, quando você toma GH, por exemplo, pela manhã, o que vai acontecer? Antes do cardio em jejum, por exemplo. Muito comum entre os atletas. Isso é uma puta cagada porque você induz resistência ao GH. Por que você induz resistência ao GH? Porque você faz um rebote aumentando a produção do hormônio chamado somatostatina. E a somatostatina, ela é um bloqueador de secreção de GH. Então você até libera, você tem até o efeito daquele GH endógeno de manhã. Só que essa somatostatina, ela vai fazer o quê? Bloquear o resto da secreção de GH que você poderia ter nas próximas 24 horas. Caramba! Com um agravante. A somatostatina, ela bloqueia quase a produção de todos os hormônios. Então ela faz você diminuir a produção de a função tiroidiana, a função gonadal. Ela bloqueia tudo. Então GH de manhã é a coisa mais errada que você pode imaginar que pode Jejum, acontecer. então, não é bom usar o GH. De jeito nenhum. E- Por causa do ciclo circadiano, né? GH e carboidratos. Não faz tanto sentido assim, né, Júlio? A questão é, o que existe é o efeito hiperglicemiante do uso crônico do GH. Mas isso não muda se você for fazer, se você jantar, por exemplo, Endógeno. o cara que tem o que acontece é, toda vez que você consome a energia de uma forma geral, você sai do jejum, você diminui a produção de GH. Toda vez que você está em jejum, você aumenta a produção de GH. Porém, que seja muito bem explicado, o que é esse GH que você produz quando você está em jejum? Ele não é um GH anabólico, é um GH anticatabólico. Ele está sendo liberado, induzido pelo jejum para fazer você ter liberação de triacilglicerol e energia disponível. Tanto que dependendo do momento de jejum, por exemplo, se você colher um exame de sangue com mais de 12 horas de jejum, é provável que você tenha o triglicérides alto. Uma das coisas que faz isso é a produção de GH, induzida pelo jejum. Por isso que o exame de sangue é no máximo 12 horas. E para algumas coisas, entre 3 e 4 horas. Caraca. Então, o que a gente chama de fatores pré-avaliação, eles são importantes para saber o que você quer ler. Nossa produção normal de GH escala na média de quanto? Você tem noção, doutor? Olha, isso é muito variável porque você tem a amplitude dos picos e o que você tem que saber é que se você olha um GH alto no seu exame de sangue, é que provavelmente você está com algum problema. O GH normal ele é sempre baixo, que é aquilo que eu te falei. São muitos picos durante o dia e de duração curta. Tá? Então você olha para a disfunção, você faz o diagnóstico de deficiência de GH pelos níveis de GF1. Né? Então você faz esse diagnóstico olhando o que é o range, o que é o intervalo da normalidade para a sua idade. Então se você tem até 20 anos, aliás, você tem de 15 a 18, você tem lá um tanto de GF1. Se você tem de 20 a 25, um tanto de GF1. Entendi. Valor de referência, intervalo de referência. Então tem isso daí.